Vocês sabem o que está escrito em Gênesis 12, 3? Sabe de cor, né? O que diz lá? Não entendi, não escutei não. Abençoarei aqueles que te abençoarem, né? Ali tem duas promessas. A promessa de abençoar os que abençoam Abraão e sua descendência, e a promessa de que nele, em Abraão e a sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Nós estamos aqui porque a segunda bênção nos alcançou. Amém? Nós queremos ser alcançados pela primeira bênção. Eu só quero que você diga assim comigo: eu abençoo Israel em nome de Jesus. Eu abençoo Israel em nome de Jesus. Esse é o sentimento do nosso coração. Chamar o David aqui, o irmão vai interpretá-lo, e vai ser uma oportunidade muito maravilhosa de ouvir. Shalom. We say in Hebrew, Erev Tov. Em hebraico a gente fala essa palavra. Good evening. Boa noite. Erev Tov. Tov is good. É boa. Tov é boa. And of course, Erev is the evening. E claro que Erev é noite. It is a great privilege for me to be here and to see you and to speak to you. É um grande privilégio para eu estar aqui, vê-los e falar para vocês. We do not take these opportunities lightly. Essa oportunidade não é algo que a gente leva como algo leve. We understand that God has given to us A gente entende que Deus nos deu these opportunities. essas oportunidades. We know that from two aspects. E a gente sabe disso a partir de dois aspectos. One is when the word of God goes out, if it goes out through me or someone else, to you, there is a wonderful anointing of the Spirit that goes forth. And Uma everybody é sees it, feels it. que quando a palavra de Deus ela sai de mim para vocês, existe uma grande unção e todos veem e sentem. The other way in which we know E a outra maneira que nós sabemos is that all efforts of this kind é que todos os esforços desse tipo will be met with opposition from Eles- our enemy. vão ser encontrados com oposição do nosso inimigo. You know this. Vocês sabem disso, né? This is particularly true when you are dealing with the subject of Israel. E isso é particularmente verdade quando a gente está lidando com o assunto de Israel. And it is doubly true E é duplamente verdade if you're talking about Israel and encouraging the nations, the Christians of the nations and Israel to live together in love as one body. quando você está ensinando os cristãos das nações e Israel a viverem juntos como um só corpo. This subject drives our enemy mad. Esse assunto deixa o nosso inimigo enlouquecido. So it is not any surprise that we have some oppositions. Então, não existe nenhuma surpresa no fato da gente ter oposições. You have just spoken a little about Genesis 12, verse 3. Você acabou de falar um pouquinho sobre Gênesis 12, versículo 3. Let's read all of Genesis 12, that is to say, verses 1 and 2 and 3. Vamos ler Put it in context. tudo que está escrito ali em Gênesis 12, nos versículos 1, 2 e 3. Go ahead. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. It's important to read these
verses in context. É importante a gente ler esses versículos no contexto. We shouldn't just take verse 3 A gente não deve pegar somente o versículo 3, or just part of verse 3, ou somente parte do versículo 3. but to read it in context so we know what God is trying to say through it. Mas a gente precisa ler em contexto para que a gente saiba o que Deus quer dizer e está dizendo através disso para Today. nós hoje. This was spoken to Avram Isso foi falado para Abrão when he was living in Haran. quando ele estava vivendo lá em Arã. And this was probably something like 450, 500 miles away. E era umas 450, 500 milhas de distância. They had the family, Abraham's father, and all the family, A Abraham and família his de Abraão, o pai de Abraão e toda a família, and with Abraham and Lot also. com Abrão e Ló também. Chaldea is, Caldeia is an area which became Aramea. é uma área que se tornou a arameia. We have a language called that is Chaldaic. A gente tem essa língua que é o caldeu. The city of Ur A cidade de Ur was, to the best of our knowledge, named for a specific person in history who has disappeared. We don't know who that person was. ela foi nomeada por uma pessoa específica da história, mas a gente não sabe quem é essa pessoa, ela desapareceu. Except that from that area came the language of Ugarit, A gente só sabe que dessa área veio essa língua do ugarítico. and from that Ugarit came the various Semitic languages that we speak today. E a partir dessa língua, o ugarítico, veio todas as línguas semitas que a gente fala hoje. Hebrew, O hebraico, Arabic, o árabe, the two major languages of Ethiopia, as duas principais línguas lá da Etiópia and others, e outras línguas, Semitic languages. línguas semíticas. This was the beginning of God's working in the life of a family, Esse foi o início da obra do trabalhar de Deus na vida de uma família. and the family came from Ur and they went to Haran. E essa família veio de Ur e ela foi para Arã. And they stayed there. E eles permaneceram lá. And the father of Abraham died there in Haran. E o pai de Abraão morreu lá em Arã. And one day Abraham decided to make the journey, continue the journey. E um dia Abraão decidiu continuar a jornada. And then the beginning of chapter 12 says, the Lord, you may have it written, the Lord said unto Abraham, da 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 da. E aqui no início do capítulo 12, deve estar escrito aí onde vocês estão lendo, está dizendo que o Senhor disse para Abraão, That's not correct. isso não está correto. It actually should say, Na verdade, deveria estar escrito, the Lord had said o to Senhor Abraham. disse lá atrás para Abraão, In other words, the revelation havia came dito. before Abraham began the journey. Em outras palavras, essa revelação veio antes de Abraão começar a jornada. In fact, it probably came in Ur of the Chaldees. This is why they made the journey from there to Haran. Na verdade, provavelmente veio lá em Ur dos Caldeus, por isso que eles fizeram essa jornada de lá para Arã. Abraham. Abrão. It wasn't Abraham. Não era Abraão ainda, Avram. era Abrão. Leave your country. Sai do seu país, Leave your people. sai do seu povo, Leave your language. sai da sua língua, Leave your culture. sai da sua cultura. And just start going, and I will show you where to go. Começa aí e eu vou mostrar para você onde você tem que ir. This is a very difficult thing to do. Isso é algo muito difícil de se fazer. But we have to understand that God required a move from Abraham Mas a gente to release himself precisa entender que Deus ele exigiu essa mudança, esse movimento de Abraão para se liberar, and to walk away from all of his past para se liberar e sair, fugir de todo o seu passado,
so that God could begin a future. para que Deus pudesse começar um futuro. And that future, I will make you into a great nation. E esse futuro, eu farei de ti uma grande nação. Most of us will say, yes, that's wonderful. A maioria de nós vai falar, isso é maravilhoso, sim. He means Israel. Ele quer dizer Israel. Well, yes, Bem, sim, but not only. mas não somente. Abraham had more than one son, as we know. Abraão teve mais de um filho, como a gente sabe. All of the other nations that came from his loins. Todas as outras nações que vieram dele, And not only that, e não somente isso, but it is in Abraham and in the faith of Abraham mas é em Abraão e na fé de Abraão that every single one of us in this place today, I hope, de que cada um de nós nesse lugar essa noite, eu espero, is sitting here together as one body, estamos sentados juntos como um corpo, listening to the history of our father. escutando Abraham. a história do nosso pai Abraão. I will bless you. Eu te abençoarei. 6 times before he said this to Abraham, the Lord has already blessed, or the word blessing has occurred in Genesis. That is to say, in the first 11 chapters of Genesis. 6 vezes antes de Deus falar isso para Abraão, isso ocorreu no livro de Gênesis, ali nos primeiros 11 capítulos. Essa bênção, Deus abençoando. It's good for Bible students. Hello? Isso é bom para quem está estudando a Bíblia. What was the first use of the word of blessing? Qual foi o primeiro uso dessa palavra the abençoar Bible. na Bíblia? The first use. O primeiro uso, Oh, look. You can look in your Bible, I'm sure, and you você can find it. pode olhar aí na sua Bíblia, eu tenho certeza que você vai achar. It's in the creation story. I'll give you that clue. Tá lá na história da criação. Eu vou dar essa dica para vocês. The seventh day, God blessed. He did indeed, but is that the first? Ele abençoou sim o 7º dia, mas foi a primeira vez, gente? No? The creation of man. Good. Bom, criação do homem. But is that the first? Mas essa foi a primeira? What's the first? Qual foi a primeira vez? Saturday? What did you say? She said Saturday, sábado. No, that's also. Não, isso também. That's what it said. Ele falou já. The first time that God blessed was when he made all the creatures of the sea and all of the birds. A primeira vez que Deus abençoou foi quando ele fez todas as criaturas do mar e todas as aves. And he blessed them. E ele as abençoou. Well, that's not fair. Isso não é justo. I thought that was just for us as human beings. Eu achava que isso era só para nós, seres humanos. Maybe there's a clue in here, something that we need to understand. Talvez tenha algo aí que ele quer que a gente entenda, que a gente precisa entender. Can God bless people? Deus poderia abençoar pessoas? Of course. Claro. Can God bless animals? Deus pode abençoar animais, Fish? peixes, Shrimps? camarões, Birds? aves, Mosquitoes? mosquitos. God blessed his creation. Deus abençoou a sua criação. All portions of the creation Todas as porções da criação are important são to God. importantes para Deus. There is no part of the creation that is not important to Não God. há parte da criação que não seja importante para Deus. Most important, of course, Mais importante, é claro, is mankind. é a humanidade.
And that was the second blessing. When he made the man, he blessed him. E essa foi a segunda bênção. Quando ele fez o homem, ele criou, ele o abençoou. Beautiful in Hebrew. E isso é lindo no hebraico. He made Adam. Ele fez Adão, He created him, ele o criou and he blessed them. e ele os abençoou. And this was before we read in the next chapter that there was Adam and then there was Eve that came from Adam and all this. Isso é antes da gente ler ali no capítulo 2 que tinha Adão e depois veio Eva e tudo aquilo. Already in Adam, Já em Adão, Eve was blessed. Eva foi abençoada. Already in the man, Já no the homem, woman is blessed. a mulher é abençoada. Already in the man, Já no homem, his children are blessed. os filhos dele são abençoados. I will bless you. Eu te abençoarei. Blessing comes from God. A bênção vem de Deus. It is God's favor brought and placed upon what God blesses. É o favor de Deus trazido e colocado sobre o que Deus abençoa. As Jewish people, Como povo judeu, we have hundreds of blessings. nós temos centenas de bênçãos. Literally hundreds. Literalmente centenas. From the moment we wake up in the morning, Do momento que a gente acorda de manhã, in which we immediately bless the Lord quando a gente imediatamente bendiz o Senhor for having restored life and breath to por us, ter restaurado a vida e o sopro de vida em nós, until our last time when we go to bed at night. até o nosso último momento antes da gente ir para a cama à noite. The truly religious Jew, O verdadeiro judeu religioso, the really Orthodox Jew, o judeu ortodoxo, is probably pronounced 6 or 7 blessings before he ever starts his first cup of coffee in the ele morning. provavelmente já pronunciou 6 ou 7 bênçãos antes de tomar a primeira xícara de café de manhã. Everything he eats is blessed. Tudo que ele come é abençoado. Everything he eats is blessed, but they may be different things. Some of Talvez them possam ser as different coisas blessings for diferentes, different kinds of diferentes food, bênçãos para different diferentes kinds tipos of de drink. comida, diferentes tipos de bebida, on and on and on. e aí Blessings. por diante, bênçãos. So do Jews actually bless food? Então, os judeus, na verdade, abençoam a comida? Do they bless bread? Eles abençoam o Do they pão? bless wine? Eles abençoam o vinho? Actually, no. Na verdade, não. Every one of those hundreds of blessings Cada uma dessas takes centenas place within the framework of a formula. de bênçãos, ela acontece na estrutura de uma fórmula. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Blessed are you, Abençoado Lord é our você, God, Senhor nosso Deus, creator of the world, Criador do mundo, who has que tem, caused the vines to bear fruit. que causou essa videira a dar fruto, que fez com que essa videira desse Bread fruto, from the earth que trouxe esse pão da terra, that has brought forth this beautiful fruit from a tree que trouxe essa linda fruta de uma árvore, that has chosen to restore life in me after my night of sleep. que escolheu restaurar a vida em mim depois da minha noite de sono. So we do not bless things. Então a gente não abençoa, bendiz as We coisas. pronounce A gente pronuncia blessings. bênçãos That's different. e isso é diferente. When we pronounce blessings, Quando a gente pronuncia we bênçãos, do them in asking God to bless. a gente faz isso pedindo para Deus abençoar. Very important difference. É muito importante. Lord, I bless Israel. Senhor, eu abençoo Israel. Thank God. The Lord hears it. He knows what your heart is saying. Graças a Deus que Ele ouve, Ele sabe o que o seu coração está dizendo. And I know what your heart is saying. E eu sei o que o seu coração está dizendo. But really, Mas na verdade, you're not blessing Israel. você não está abençoando But Israel. when you say it, God will bless Israel, Mas even though quando- you don't use the formula. Você diz, Deus vai abençoar Israel mesmo que você não use a fórmula. It's important to realize this because the principle is that blessing comes from God. É importante a gente entender isso porque o princípio é que a bênção vem de Deus. And that to pronounce a blessing E que pronunciar, declarar uma bênção is not the same as
you're blessing something. Não é a mesma coisa do que Not the você abençoar alguma coisa. Não é a mesma coisa. Particularly today, Especificamente hoje, when in modern language, nessa língua moderna, all the languages, em todas as línguas, the word blessing means many things. a palavra bênção significa muitas coisas. Oh, you're giving me such a blessing. Ah, você está me dando tamanha bênção. What blessing did he give me? Que bênção que você me deu? 20 reals. Ah, 20 reais. Te abençoei com 20 reais. A nice piece of fruit. Ah, esse pedaço de fruta. He's giving me something. Você That's está me a blessing dando for me. alguma coisa, We isso use é the uma word bênção blessing para mim. in a quite a different manner. Então in a a gente very usa bênção de uma maneira all bem diferente. encompassing manner. Que a gente está, parece que, juntando tudo. So it's important to realize Então é importante entender that blessing or pronouncing a blessing is important, que abençoar ou pronunciar uma bênção é importante and being a blessing is important. e ser uma bênção é importante. Because what the word goes on to say, I will make your name great, Porque a palavra continua dizendo aqui, eu farei o seu nome grande and you will be, e você A blessing. será uma bênção. not just you will bless, Não só você vai abençoar, not that you will be blessed, não que você vai só ser you abençoado, will be a mas blessing você será uma bênção. in the way in which we're talking about in a general way to other nations. Dessa maneira que a gente tem falado de modo geral, Other às people. outras nações. All right? So in that respect we can understand it. Então, nesse sentido, a gente consegue entender. I will bless those Eu abençoarei aqueles who bless you, Abram, que o abençoarem, Abraão. and those who curse you I will curse. E aqueles que o amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. I will bless those who bless Israel. Eu abençoarei aqueles que abençoarem Israel. The first part where God says I will bless, no problem. A primeira parte onde Deus diz eu abençoarei sem problemas. The second part, those who bless Israel, A segunda parte, aqueles que abençoam Israel, we have to understand it correctly. a gente precisa entender corretamente. If indeed blessing comes from God, Se a bênção realmente vem de Deus, then we have to be able to be aware a gente precisa ser capaz de estar that ciente the blessing that comes from Israel de que a bênção vem de Israel, must have been pronounced by people who know the Lord. deve ser pronunciada por pessoas que conhecem o Senhor. So here we have, I think aqui eu acho que a gente tem we have a clear indication that those who are believers uma indicação clara de que aqueles que são crentes in the one and living and beautiful God that we all no único love Deus vivo e lindo que todos nós conhecemos are able to são capazes themselves be a blessing to de serem Israel uma bênção para Israel and to pronounce blessing on Israel. e de pronunciarem bênção em Israel. We have many fathers and mothers here. A gente tem muitos pais e mães aqui, Yeah? sim? You love to bless your kids, right? Vocês amam abençoar os seus filhos, não amam? Not everything nice that you do for kids is a blessing. Nem tudo legal que você faz para os filhos é uma bênção. Maybe your kid loves sweet things Talvez os seus filhos adorem doces. and you give them all the sweet things because that's what he wants. E daí você dá todos os doces para o seu filho porque é o que ele quer. You may think you're blessing him, but you're not. Você pode achar que você está abençoando ele, mas você não está. You're actually blessing a friend of mine Na verdade, você está abençoando um amigo meu who lives in Curitiba, que mora aqui em Curitiba, who is a dentist. que é um dentista. So when you say blessing, we want to say good things. Então, quando a gente diz bênção, a gente quer dizer boas coisas. One of the interesting things in this little, in this verse, Uma das coisas interessantes Is nessa that when- pequeno versículo when the Lord says, "Those who curse you, I will curse." é quando o Senhor diz: eu amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. In the Hebrew language, there are two words still used Na língua hebraica existem duas palavras ainda for usadas curse. para to curse. maldição. The one which is always used in daily language is Uma
que é sempre usada na linguagem diária, Likalel, or klala is a curse. ou klalá é uma maldição. And in the scripture, E nas escrituras, the one which is almost always used aquela que é quase sempre usada is aror. é aror. Aror is I will curse. Essa aror significa eu amaldiçoarei. Here, Aqui, where it says, those who curse you, I will curse, que diz eu amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem, it says, those who curse you, Mikalel, diz aqui aqueles que o amaldiçoarem, Mikalel, I will curse, Eu- Aror. amaldiçoarei. Now the word Mikalel, the modern word for cursing, Agora essa palavra Mikalel, a palavra moderna para amaldiçoar, doesn't really mean cursing in the sense which we might think. não significa realmente maldiçoar no sentido que a gente acha. It comes from the word kal. Vem da palavra kal. In Hebrew, kal is simple. Em hebraico, essa palavra significa simples. In other words, what is being said here is those who make you to be simple, Em outras palavras, o que está escrito aqui é que aqueles que te simplificam, fazem com que você seja simples, those who, we would say in English, belittle you, aqueles que te diminuem, a gente diz no inglês, those who insult you aqueles que te insultam and demean your character, e denigrem o seu caráter, I will curse them. eu os amaldiçoarei. So in order to be cursed by God, you don't have to curse Israel. All you Então- have to say, all you have to do is to badmouth them in a terrible way. Então, para você ser amaldiçoado pelo Senhor, você não precisa amaldiçoar Israel. Tudo que você tem que falar é falar mal deles de uma maneira ruim, And God will take that e Deus vai pegar isso and you will go for judgment for e that. você You have to vai answer ser to him for julgado por isso e vai ter que responder diante dele por isso. that. Does that mean we must be careful always to say good things about Israel? Isso significa que a gente tem que ser cuidadoso para sempre dizer boas coisas para Israel? No. Não. We want to bless Israel. A gente quer abençoar You Israel. want to bless Israel. A gente quer abençoar Israel. Not only that, you Não- should bless Israel. Não somente isso, mas você deveria abençoar Israel. You are commanded to bless Você Israel. é If you ordenado would put it that way. a abençoar Israel. So how can you do it? Então como que você pode fazer How isso? can you do it well? Como que você pode fazer isso How can you bem? do it with understanding? Como que você pode fazer isso com entendimento, Intelligently? de forma inteligente? Well, you have to know some things. Você precisa saber algumas coisas. You have to know that when you say, Israel, I love you, Você precisa dizer que quando você diz Israel, eu te amo. Israel, I support you, Israel, eu te apoio. Israel, you can do whatever you want, I'll support you. Israel, você pode fazer qualquer coisa que eu vou te apoiar. Israel, you can... Israel, você pode... Não, I'm sorry. desculpa. If I may diverge for a minute, Só sair um pouquinho do assunto rapidinho. I have a heart that weeps for my people. Eu tenho um coração que chora pelo meu povo. Weeps for it. Pranteia pelo meu Like povo. Jeremiah, the prophet, you Como know? Jeremias, Wept o profeta, for his vocês people. conhecem, ele pranteou pelo povo dele. He said to God, he said, they are all adulterers, Ele disse para Deus, eles são todos adúlteros, thieves, criminals. ladrões, criminosos. My people are broken, Meu povo está quebrado. and in their brokenness, E I am broken. no quebrantamento deles, eu estou quebrado. This is true intercession. Isso é a verdadeira This is intercessão. intercession for Israel. Isso é intercessão por Israel. It's not nice Não é legal to be a real intercessor for Israel. você ser um intercessor verdadeiro por Israel. Jeremiah says, Jeremias diz, he says, oh, that I could get away from them. ele diz, se eu pudesse me afastar deles. Oh, that there would be a little hotel
Ah, se eles fossem um pequeno hotel, a little hotel in the desert um hotelzinho no deserto, that I could run to. que eu pudesse correr para ele. I would leave my people and leave them Eu behind. deixaria o meu povo, deixaria eles para trás. But I cannot. Mas eu não posso. Because even as far as Gilead, Porque mesmo tão distante quanto there is no healing. não há cura, There is no healing and health for my soul. não há cura e saúde para minha alma. Because in the brokenness of my people, Porque no fato do meu povo estar quebrado, I am broken. eu estou quebrado. This is Jeremiah's heart. E esse é o coração de Jeremias. For 3 sins, Por 3 pecados, my people Israel were dispersed from their land. meu povo Israel foi disperso da sua terra. Indeed, it's written, the land vomited us out. Ali está escrito, na verdade, que a terra nos vomitou. One of those sins Um desses pecados is the sins of the Canaanites, são os pecados dos cananeus. the religious ceremonies that included all sorts of things, including blood sacrifice and sexual As perversions, cerimônias religiosas que incluíam todo tipo de coisa, sacrifícios de sangue, for religion. coisas sexuais para a religião, perversões sexuais. That's one of the sins. Esse é um dos pecados. The second one O segundo is when we do not take care of the weak and the helpless in our society. é quando a gente não cuida dos fracos e daqueles que não conseguem ser ajudados na nossa sociedade. And the third one is the shedding of innocent blood. E o terceiro é o derramamento de sangue inocente. Those are the 3 sins Esses são os 3 which have pecados caused us on 2 different occasions to lose our inherited land. que em 2 ocasiões diferentes fizeram a gente perder a nossa terra prometida. Herdada, né? Porque era por herança. Pray for Israel. Então a gente deve orar We por want to Israel. encourage Israel. A gente deve encorajar Israel. Israel is a people chosen by God. Israel é um povo escolhido por Deus. Like in Abraham, they were chosen. Even. Em Abraão eles foram escolhidos. As Abraham was chosen to be blessing, Conforme Abraão foi escolhido para ser uma bênção. and his children were called to be blessing. E os filhos dele foram chamados para ser uma bênção. We are called today, Jews, Nós somos chamados hoje, os judeus, whether we are living in Curitiba quer or a gente Tel Aviv, esteja morando em Curitiba ou lá em Tel Aviv, to be a blessing. para sermos uma This bênção. is one of the aspects of our calling. Esse é um dos aspectos do nosso chamado. We are called to be a nation of priests, Nós somos chamados para sermos uma nação de sacerdotes. actually a kingdom of priests. Na verdade, um reino de sacerdotes. Because much as we love, our political leaders, Porque por mais que a gente ame nossos líderes políticos, we have one king. a gente tem um rei. So a kingdom of priests, Então, um reino de a sacerdotes, holy nation, uma nação santa, a light to the nations of the world. uma luz para as nações do mundo. My brother Jew, Meu irmão judeu, could I encourage you to remember those things? eu posso te encorajar para que você se lembre dessas coisas? To live in them. Para que você viva nelas? Remember who you Para are. que você lembre quem você é? Remember what God has placed in Que you. você lembre o que Deus colocou em você? What He has promised. O que Ele prometeu? What He has said. O que Ele disse? Remember. Lembre-se. Memory is extremely important in Jewish culture. A lembrança, a memória é algo muito importante na cultura judaica. We remember the Exodus, A gente lembra do Êxodo, almost every detail of it. quase cada detalhe do Êxodo. Why? Por quê? Because we know that if we forget it, Porque a gente sabe que se a gente esquecer, we forget the lessons. a gente esquece as lições. We forget the truth A that gente it's speaking esquece to a us. verdade que aquilo está falando com a gente. It's important to realize, É importante to perceber, remember our calling. lembrar o nosso chamado.
It's a calling which all of us have, of course. É um chamado que todos nós temos, claro. Because now you are called to be a kingdom of priests and Porque a holy nation. agora vocês são chamados para serem um reino de sacerdote e uma nação santa. And are called to be a blessing. E são chamados para serem uma bênção. So let us encourage our Israeli, our Jewish brothers and sisters. Então vamos encorajar os nossos irmãos e irmãs judeus Let israelenses. us pray for them Vamos orar por that eles they will remember, para que eles venham se lembrar, that it would be brought back to their que memory, isso venha a ser trazido de volta à memória the deles, calling that they have, o chamado que eles the têm, people that they are destined to be, o povo que eles estão destinados a serem. then, today, and tomorrow. Naquela época, hoje e amanhã. That's one way in which we can really help to bless Israel, Essa é uma maneira que a gente pode realmente ajudar a abençoar Israel. is to intercede for them for these things. É interceder por eles nesse sentido. I love my country. Eu amo o meu país, I love being a Jew. eu amo ser um judeu, I love being an Israeli. eu amo ser um israelense. But my government drives me mad. Mas o meu governo me deixa louco. The culture drives me mad. A cultura me deixa louco. And so I share a bit of Jeremiah's Então, pain. eu compartilho um pouco da dor de Jeremias. So you just need to pray Então vocês só precisam orar with understanding com entendimento so that you can grasp God's garment para que vocês possam capturar as vestes de Deus and you can say, God, e para que você possa pegar ele nas vestes de Deus e dizer: Deus, Father, Pai, my brother Israel, meu irmão Israel, please refresh his memory. por favor, refresca a memória dele. Please remind him who he is supposed to be. Por favor, lembre-o quem ele deve ser. Please put your spirit upon him. Por favor, coloque o seu espírito sobre ele. We all want to evangelize the Jews. Todos nós queremos evangelizar os judeus. Okay. Tá bom. What does that mean for you? O que isso significa para você? You want to bring them to be who you are? Você quer trazer ele para ser quem você é? You want to bring them to believe like you believe? Você quer os trazer para que eles creiam no que você crê? Well, if you believe good things, that's fine. Ah, se você acredita em boas coisas, então tudo bem. But you don't bring them into a culture. Mas você não traz eles para uma cultura. Who wants to save the Jews more than anybody? Quem quer salvar os judeus mais do que todo mundo? He does. Ele quer. And he has his ways of doing it. E ele tem a maneira dele de We see fazer. it day after day in Israel. Dia após dia em Israel. We've seen this body of believers in Israel grow from 200 when I came to the country, A gente 250. tem visto o corpo ali de crentes crescendo de 200, 250 na época que eu cheguei. In 1974, there were Em 250 believers. 74 eram 250 crentes. We knew all of them. A gente conhecia todos We eles. knew them, their problems. A gente we knew conhecia their eles, children. os problemas deles, os filhos deles, With wonderful fellowship. com uma maravilhosa comunhão. And then God started to save many more. E daí Deus começou a salvar muitos mais, And we didn't know whether to laugh e a gente não sabia se a gente ria or to cry. ou se a gente chorava. Because all of a sudden there were people we didn't know. Porque de repente tinham pessoas que a gente não conhecia. It was growing. Tava crescendo. It wasn't a family anymore. Não era mais uma família. Oh, the perversity of the human heart. A perversidade do coração humano. God is working his way Deus and will bring his people está to trabalhando na maneira dele e ele vai trazer o himself. He will povo bring dele. them to himself. Ele vai trazer o povo dele para si He will mesmo. bring them to himself. Ele vai trazer para si mesmo. And then Então, he will reveal to him ele vai revelar para eles Jesus. 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 Allow God to do his work. Permita que Deus faça a obra dele.
in His way, da maneira dele and His time. e no tempo dele. I think I'll sing a song. Eu acho que eu vou cantar uma canção. Oh. There's a song Tem uma canção I wrote a long time ago. I like it very much, but I don't sing it very much. que eu escrevi muito tempo atrás, eu gosto muito dela, mas eu não a canto muito. I don't know why, Eu não sei porquê, because I don't know why. eu não But sei porquê. I feel very strongly I want to sing it tonight. Mas eu sinto muito forte de cantar essa canção essa noite. It's Psalm 108, É o Salmo 108, verses 1 through 5. do versículo 1 ao 5. Salmo 108, do 1 ao 5. And I would like my brother to read it. E eu gostaria que o meu irmão lesse. Please. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Thank you. And now would you just read one more time, verse 2? Obrigado. Eu quero que você leia mais uma vez agora o versículo Because this is 2. a refrain that Porque repeats. esse é o refrão. Despertai, saltério e harpa, quero acordar a alva. And in Hebrew it is Ura, E no hebraico é Ura, Hanevel v'kinor. Nevel v'kinor. In modern Hebrew, Nevel is the harp. No hebraico essa palavra significa harpa e o tenor é o violino. Yeah. Tenor é o violino. Yeah. So, Uru, Ura, Ura, Nevel v'kinor, Ha'ira shachar. I will wake up the dawn. Eu vou despertar a alva. I will wake up the Eu dawn. vou despertar a alva. Ha'ira shachar. Ha'ira shachar. Ha'ira shaha. You have it. Tá pronto? Ura. Ha'nevel v'kinor. Ha'ira shachar. Ashira, Razamela,